tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 2 de julho de 2011, sábado. O verbete é o 1978, 4 páginas, 42 logias e 13 máximas. O tema é mecenatologia. A especialidade é interassistenciologia. Quem redigiu o verbete com muito critério é a professora Adriana, que está aqui, firme. Cuidado com ela, que ela sabe tudo. Ela é caladinha, mas quando fala, liquida com o assunto. Definologia. A mecenatologia é a ciência aplicada às pesquisas teáticas do mecenato, o financiamento para o desenvolvimento da área específica do saber, das artes ou dos esportes, sem qualquer tipo de retorno ao financiador por parte dos beneficiados, e as decorrentes repercussões evolutivas, grupo e policármicas, intra e extrafísica. As ações de apoio financeiro à cultura, o apoio e proteção aos mais talentosos, o mecenato na condição de ferramenta de gestão estratégica para empresas, o mecenato demonstrando os valores sociais do mecenas, o mecenas visto na condição de parte da comunidade através da participação ativa, a caridade como forma de pseudo-mecenato social, o pseudo-mecenato religioso, o programa Amigos da Enciclopédia favorecendo a doação voluntária de recursos em prol da Enciclopédia da Conscienciologia. Eu li apenas alguma coisinha, tem mais de 20 linhas a fatologia. Os acordos proexológicos da intermissão pré-ressomática, os apoios prévios da paraprocedência, a falta de parapsiquismo para avaliar as repercussões do mecenato, a retrocognição como ferramenta para ampliar o CPC, que é o Código Pessoal de Cosmoética. Na argumentologia, nós temos aí a taxologia, com 5 categorias de mecenatos em ordem alfabética, de acordo com as aplicações do recurso financeiro. Na historiologia, nós temos 9 exemplos de mecenas famosos relacionados na ordem cronológica. Na remissiologia, nós destacamos entre os 15 verbetes, abertismo consciencial, altruísmo, assistência inegóica, consim large e qualidade da intenção. A frase enfática: a mecenatologia promove a libertação dos laços grupo-kármicos ou a interprisão, dependendo da lucidez do mecenado, da intencionalidade do mecenas e do nível de cosmoética de ambos. Você exerce o mecenato em algum nível? Qual a intencionalidade empregada? Se você é mecenado, está caminhando para o completismo ou desperdiçando este recebimento? A bibliografia específica tem uma fonte. Questionamento. Nos últimos 2 dias tive dificuldade com a TENEPS. Não consegui manter minha cota de EV diária e o assédio parece criar uma sensação nova de teia de aranha sobre os meus olhos. Depois de muito EV, consigo novamente estabelecer a comunicação mais clara com os amparadores. O senhor poderia discorrer sobre essa importância do EV diário para a boa prática da TENEPS? Olha, o EV diário é muito importante e outra coisa muito séria é a pessoa colocar energia positiva em todos os conflitos que ela possa ter desenvolvido durante o dia. Isso deve ser feito diariamente, como a gente fala lá no manual da TENEPS. Agora, o EV ajuda tudo em matéria de parapsiquismo e ajuda também para a autodefesa, para a pessoa não ficar assediada. Outro, embora tenhamos muitos colaboradores, doadores financiando inúmeras áreas do programa das artes e esporte, ao modo do programa de Amigos da Enciclopédia, em comparação com muitos outros países, o mecenato aqui realizado é pífio, tendo medo de o dinheiro estar sendo desviado para outros fins ou um dos principais obstáculos.
Até as campanhas de doação de sangue têm muitos resultados bem abaixo do esperado. Só se doa normalmente quando se tem algum parente necessitando e não de forma solidária. De que modo podemos mudar esses baixos índices do mecenato no nosso país, ao mesmo tempo tão rico e, por outro lado, tão pobre, até miserável? Olha, o problema é pôr a boca no trombone e explicitar essa realidade, fazendo à tarde o mais que a gente pode. Eu, do meu lado, faço exemplo, dou exemplo daquilo que eu posso, explicitando o processo dentro desse curso, de longo curso, diário, que a gente não cobra nada de ninguém. Isso já estou dando um exemplo. E eu acho que funciona, pelo que a gente recebe aqui, as coisas que a gente vê, funciona. Agora, para a nossa verbetógrafa, a professora, gostaria de perguntar à verbetógrafa, Adriana, sinergismologia, página 49, última linha. O sinergismo entre as mini peças do maximecanismo. Poderia ampliar? Eu acho que é o sinergismo mesmo no caso, por exemplo, da conscienciologia, do voluntário, né? O que a gente colocou até em fatologia, um exemplo seria de alguém que sustenta o outro para o outro voluntariar em tempo integral. Né? Isso pode ser positivo, aquela questão que depende da intencionalidade. Então, tem um sinergismo também nessas mini peças, né? De alguém estar ajudando o outro para fazer o voluntariado. Os amigos da enciclopédia, eu acho que é um exemplo de sinergismo também da mini peça do maximecanismo. Eu vejo que os amigos da enciclopédia, ele não é uma forma de viabilizar que as pessoas sejam mecenas. Uma pequena contribuição, ela está ajudando no desenvolvimento da enciclopédia, que é o desenvolvimento da conscienciologia. Isso é uma forma de mecenato. Então, acho que são as mini peças. Professor, a equipe de voluntários da Conscienciologia na Austrália gostaria de agradecer a presença dos professores Tony Muscoff e Tatiana Mota em Adelaide, Sydney e Brisbane. Tony e Tatiana ministraram o curso de desenvolvimento para a psique em Adelaide e tiveram a participação de 31 estudantes. Ficamos muito contentes com esse resultado. É a primeira vez que tivemos esse número de participantes em um curso na Austrália. Além disso, eles participaram conosco do festival Mind, Body, Spirit, em Brisbane, nos ajudando no stand, falando sobre conscienciologia e ensinando o estado vibracional aos participantes. É sempre um prazer receber nossos amigos evolutivos nesse empreendimento de intercâmbio interassistencial e intercontinental. Forte abraço a todos com as melhores energias. Equipe da Austrália, Hayley Wedderburn, Jacqueline Cohen, Jeffrey Lloyd, Kim McCall, Michael Vlax e Ana Paula Lage. Está o povo todo aí falando. Agora, gente, queria falar aqui para vocês sobre o ECP2, que eu tenho aqui a agenda de 2011. Evolui mais rápido quem se auto-organiza. Se vocês querem ver, a partir de julho até dezembro, tem tudo aqui com as datas e locais, etc. Isso é o ECP2, se alguém quiser ver. Agora, o ECP3, eu quero lembrar que vai ser feito de 16 a 18 de setembro, no Hotel Guanabara Palace, no Rio de Janeiro. O EPICOM é o Alexander Steiner. Então, veja bem, 16 a 18 de setembro, 2011. 2011 agora, desse ano. Uma outra coisa, hoje vocês têm aí um grande compromisso para resolver. Vai ser fundada a Reconsciência, Associação Internacional de Pesquisologia para a Mega Conscientização. Vai ser às 19 horas, lá no discernimento, no salão principal. Aquele que não foi lá vai ter que ver comigo. Esse aqui é uma nova IC muito séria. Reconsciência. 7 horas da noite, salão do discernimento. Quem não for, vai ter coisa comigo, tá certo? Olha bem, porque eu posso puxar a orelha dos outros sem a pessoa perceber, aí fica ruim. Agora, eu queria falar uma coisa para vocês, que alguém me mandou aqui uns dados, que é uma pessoa de Ribeirão Preto,
que está seguindo aí um processo aí de futebol com religião. Então, a turma do Santos, o elenco do Santos, que é o atual campeão paulista de futebol, foi visitar, através de todo mundo, o Lar Espírita Mensageiro da Luz, que faz assistência à paralisia cerebral. Visivelmente constrangido, o técnico Dorival Júnior tentou convencer o grupo a participar da ação de assistência. A maioria ficou dentro do ônibus e não desceu, porque o lar era espírita. Agora, só foram lá o Felipe, os jogadores, Felipe, Edu Tracena, Arouca, Pará e Wesley. Todos os outros ficaram lá dentro. Agora, um cara que é um pastor da Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo, o nome dele é Ed René Kivitz, ele escreveu: no Brasil, futebol é religião. Então faz, vamos dizer, concorrência, né, com as outras religiões. Agora, gente, todos os outros caras ficaram no ônibus. Robinho, Neymar, Ganso, Fábio Costa, Durval, Léo, Marquinhos, André. Todos ídolos, super aguardados. Ninguém apareceu lá. Agora, o nosso amigo pastor escreveu um artigo terrível, liquidando com esse povo. Sabe? Falando o processo da falta de disposição assistencial desse povo. Terrível isso. Agora, parece que está na internet, saiu dos jornais, tudo, inclusive o artigo dele. Vale a pena as pessoas verem. Então, vocês veem como é que esse povo de futebol não tem muito mega foco em matéria de assistência nem nada, só pensam neles. O negócio é seríssimo. Olha, em relação com aí, alguns jogadores no meio desse monte, todo mundo estava no ônibus, ninguém desceu do ônibus para ir lá. Vocês não acham isso? É terrível, né? Agora, ficou tudo marcado. Pois é. Agora, veja, falta esportividade assistencial nesse povo. Agora, eu estou vendo que parece que chegou aqui um amigo meu, sabe, que eu já conheço há muito tempo. O nome dele é Elisa, e parece que ele está com a excelentíssima dessa vez. Até que, enfim, ela apareceu. Já colocaram um tapete arco-írico de todas as cores para ela? Eu estou com você e não abro. Viu? Com Lísias não tanto, mas com você eu estou. Lísias não, porque devia ter aparecido, não apareceu. E outra coisa, toda vez que ele fala que vem aqui, acontece alguma coisa. O avião lá estoura por causa do vulcão, o outro ele vem. Vocês foram para Curitiba e depois vieram de ônibus de madrugada? Quer dizer que nem dormiram ou dormiram no ônibus? Dormiram no ônibus. Ah, então tá. Sabe? Primeiro ele quis vir. Foi ao aeroporto, chegou lá, o aeroporto estava fechado por causa da cinza, sabe? Agora, olha, é muito bom isso aí, você estar aqui, pelo seguinte, as cinzas começaram a sair novamente para os ares, de ontem. E outra coisa, aqui nós temos uma opção de gente que está tossindo, está com processo de faringite, tudo devido à sílica do vulcão, aqui em Foz. O povo viu a cinza, a poeira do vulcão em cima dos carros aqui em Foz. Eu estou evitando sair de casa e ir lá na cidade, só para não entrar nisso, porque eu comecei a tossir também, me deu alergia. Não é engraçado isso? De modo que parece que vocês estão ótimos. Agora, ela, por favor, hein, vamos fazer tudo que a gente pode aqui para fazer com que ela se sinta em casa. Agora, eu não sei, o que vocês fizeram com os filhos? Quem é que está cuidando deles? Vocês vieram sem eles? Quer dizer que é férias de fim de semana, é isso? É? Mas quem é? Tem alguma avó, alguma... quem é que está cuidando? Tem a avó e o tio, né? Então tá bom. O tio que já é casado cuidando. Então quer dizer que vocês estão... Já telefonaram para lá para explicar alguma coisa? Várias vezes. Agora você sabe, com o celular na mão, toda hora tem telefone, né? Não precisa de ir ao centro telefone. Mas olha, nós estamos muito felizes de ver esse casal aí. Eu vou pedir a vocês para dar uma salva de palmas para eles.
A maior dificuldade do homem aparecer aí, sabe? E agora, pela primeira vez, ele trouxe, é excelentíssima. Isso não é fácil. Então, a gente tem que registrar isso aí seriamente, sabe? Muito sério. Agora, gente, eu vou entregar, então, a nossa professora Adriana a vocês, para vocês acessar as suas baterias nessa direção. Ela está firme aí para ver a mecenatologia. Pode falar, João. Adriana, aqui na primeira página, na fatologia, na 7ª linha, de baixo para cima, tem escrito a interprisão causada pelo mimetismo existencial do mecenado, favorecido pela iniciativa do mecenas. Você pode falar mais sobre isso? A gente estava pensando, quando escreveu isso, na questão do... A pessoa está lá, ela não, a arte para ela, por exemplo, novamente na vida, seria um mimetismo, né? E como tem um mecenas que vai lá estimular, não, deixa que eu te ajude, eu vou te sustentar. Então, o mecenas acaba criando uma interprisão sem querer, né? Não é questão não é de uma intencionalidade ruim, mas ao propiciar o mimetismo daquela consciência, né? Então, aquele negócio, a gente está num ponto que intencionalidade só não é suficiente. Tem que ter discernimento. A gente acaba criando, pode criar interprisões por desconhecimento, né? Ficou claro? Ficou. E o que você vê, assim, atualmente, o que você vê que você acha que é de ponta, assim? A gente tem aqui os amigos da enciclopédia, que você cita aqui no verbete também. Mas o que você acha de ponta, assim, também na SOCIM, em matéria de mecenato? Na SOCIM? Isso. Eu acho que seria mais... O que eu penso que abaixo da conscienciologia, imediatamente, para mim, é ciência, né? Então, a pessoa que investe um dinheiro no desenvolvimento, sei lá, na pesquisa de uma cura de uma doença, isso eu acho que seria vamos chamar de ponta na SOCIM. Desenvolvimento da ciência em geral. Beleza. Obrigado. Adriana, eu queria entender um pouco melhor aqui na interaciologia, página 49, a interação assistente eclipsado assistido. Assistente... Ah, tá. É que, quando a gente fala em mecenas, o ideal é que o mecenas não apareça, não é esse o objetivo, né? O objetivo é do que o assistido apareça. É ele que vai divulgar o que ele está descobrindo, o que ele está desenvolvendo, a ciência, o artes, que seja. Então, nesse ponto, o assistente fica eclipsado, nesse ponto de que não é ele que vai aparecer. Entendeu? Quem vai aparecer é o assistido, é quem ele está, de certa forma, sustentando. Ele está ajudando, mas ajudando, assim, na retaguarda, né? Tá bom, obrigada. Bem? Adriana, aqui no ar. Na página 49, parafatologia, o segundo item. Os acordos proexológicos na intermissão pré-rissomática. O que você pensou quando você colocou esse item? Eu pensei na questão mesmo quando você está lá no intermissivo, de você entrar no acordo, olha, pode deixar que eu cuido da parte financeira e você se preocupe em produzir, digamos assim. Existem algumas pessoas, não só na Conscienciologia e outras, que têm a liberdade de ter voluntariado em tempo integral, por exemplo, enquanto é uma pessoa que sustente. Eu, em particular, antes até de estudar mecenatologia, eu não olhava isso com bons olhos, né? Eu sempre achei que a gente tem que ir à luta, a gente tem que conseguir nosso dinheiro. Mas, às vezes, não. Às vezes, até a necessidade do assistido, do mecenas, de fazer essa assistência, de uma dívida que ele está tendo, por exemplo. Ele tem uma dívida do passado com aquela consciência, e ela vem aqui no intrafísico, não, pode deixar, que lá você não vai ter que se preocupar com isso, vai se preocupar com outras coisas, com outro tipo de produção, e não em ganhar dinheiro. Certo? Então, que é a parceria, né, que você colocou. É uma parceria, um acordo feito no intermissivo de como é que seria aqui. Na página aqui 48, no Fatologia, a 7ª linha de baixo para cima, depois pula para a 6ª, a interprisão causada pelo mimetismo existencial do mecenado, favorecido pela iniciativa do mecenas.
Isso foi o que a gente explicou na pergunta que enviaram lá pela internet, que o exemplo que eu dei foi da pessoa vai vir trabalhando em diversas vidas na mesma área. Aí ele chega numa vida, não, é para fazer uma coisa diferente. Mas aparece o mecenas que incentiva ele a fazer a mesma coisa. Então, ele está incentivando ele ao mimetismo. Então, você acaba criando uma interprisão sem querer, né? Naquela ânsia de querer ajudar o outro, com boa intenção, não, vou te ajudar, você vai progredir nessa área. Mas que, para aquela consciência, naquele momento evolutivo, não é ideal que ela trabalhe naquela área, em sim outra. Assim, o mimetismo negativo. O mimetismo negativo. Adriana, aqui no B, Neida. Na página 48, Fatologia, na 8ª linha, de baixo para cima. A falta de criticidade do mecenas na escolha do mecenado e da área a financiar. Depois, na 11ª linha, você colocou a falta de qualificação da intencionalidade do mecenado ao aceitar o financiamento. Queria que você fizesse um comentário a respeito desses dois. Assim, uma das coisas, eu acho que assim, o que a gente, por exemplo, nosso aqui, se eu tenho hoje em dia um recurso financeiro, eu vou estimular alguém a fazer arte? Assim, acho que é uma questão de discernimento de quem que tem. Não, acho que vamos fazer ciência. Eu acho que a gente, por exemplo, nós, então, nossa tendência hoje em dia é a gente não, vamos estimular a pessoa a produzir um livro dentro da Conscienciologia, a divulgar, já que a gente considera a Conscienciologia a ciência das ciências. Né? Então, assim, tem aquele discernimento de que área você vai investir o dinheiro que você tem. E em quem também? Aquele negócio de você estar causando interpretação ou você está se liberando. Então, para quem você vai também dar esse investimento? Porque não é só por eu escolher a área, por exemplo, vou escolher que eu vou ajudar alguém a publicar um livro, mas tem pessoas que elas precisam ganhar o dinheiro para publicar o livro. Faz parte da necessidade evolutiva delas. Então, é esse discernimento que seria o ideal, né? Que aí é só com parapsiquismo, que você consegue discernir para quem você vai dar, quanto você vai dar. E por parte do mecenado, é dele aceitar também. Qual é a intenção que eu estou aceitando? Eu quero aceitar porque aí eu vou ter vida boa, não tenho que me preocupar. Não, peraí, mas se eu aceitar, eu estou piorando a minha interprisão, eu vou ficar devendo. Então, tem um outro lado. Eu vejo assim, eu sempre tive muita dificuldade de aceitar dinheiro. Doar nem então, mas aceitar. Até começar a compreender que, às vezes, também o outro tem a necessidade de doar. É a questão da interassistência, né? Me perguntaram por que o verbete não é assistenciologia, interassistenciologia. Porque parece que só o mecenas que está doando, mas a necessidade de doar quem está recebendo está fazendo assistência. Ficou claro? Obrigada. Agora aqui, para você, na última linha da Fatologia, página 49, poderia nos explicar o pró-mecenato prioritário? É isso que a gente estava comentando sobre o que é prioritário no mecenato, né? Em que área de investimento que vai fazer, que área de desenvolvimento, né? O mecenato, vou fazer um pró-mecenato para a área artística, esportiva, ou para a ciência, ou para a conscienciologia, educação, isso. Então, assim, qual área, qual é aquele que é mais pró-evolutivo, né? Em efeitologia, o efeito da valorização da imagem do mecenas. Notei que esse verbete foi um dos últimos da lista a ser escolhido. Poderia isso ser indício do pouco interesse que esse tema tem no nosso dia a dia, em um país em que pouco se fala e faz nesses termos? Eu acho que assim, pelo menos aqui, com a votação do pessoal, é que primeiro as pessoas não sabiam que era mecenatologia. Né? Assim, tem que lembrar que é de mecenas. Mecenatologia é neologismo da conscienciologia. Né? A gente está até discutindo isso, a gente não encontrou, só encontrou na enciclopédia da conscienciologia. Então, ninguém sabia nem o que era mecenatologia. Então, como é que as pessoas vão votar uma coisa que não sabe o que é? Acho que isso é... E uma coisa que talvez tenha sido uma dificuldade minha. Eu não conseguia ver qual era a assistência que esse verbete podia fazer.
Esse eu tive uma dificuldade. Então, isso também, se eu não consigo ver, como é que os outros vão conseguir também votar e ver que esse vai ser assistencial? Então, agora, depois que eu comecei a entender da questão da interassistência, que a gente não é aquela coisa grande que a gente pensa de mecenato, vai sustentar a pessoa pela vida inteira, né? Pequenas ações são consideradas mecenatos. O assunto é mais complexo. Né? Isso. Você chegou a essa conclusão. Isso. Treinar o EVER e sentir muito o Corona Chakra significa que estou desenvolvendo o que, especificamente? Está desenvolvendo a sua inteligência. Sei que é o processo energético, mas seria a expansão da consciência? Óbvio. E a região temporal, senti-la muito significa o desenvolvimento da clareaudiência? Varia. Aí precisa de ver a sua sinalética. Olha a sua sinalética, às vezes vai esclarecer mais o assunto. Para a professora verbetógrafa, poderia correlacionar página 49, parafatologia, iniciando na segunda linha. A falta de parapsiquismo para avaliar as repercussões do mecenato. Na terceira linha, o amparo de função. E na quarta linha, o assédio extrafísico promovendo o desvio de PROEX. Estava falando do questão do parapsiquismo, aquela história de que quem eu vou financiar, eu vou aceitar o financiamento, como que eu vou distinguir que isso, vou ter discernimento de que isso é pró-evolutivo? A gente se basear só nessa vida fica difícil. A gente tem que ter o histórico das outras vidas. Por que isso? Então, precisa do parapsiquismo para a gente avaliar na repercussão, né? Porque, ao você financiar alguém para fazer um trabalho, até certo ponto, você pode estar ajudando na PROEX ou ajudando no desvio da PROEX. Mesmo dentro da conscienciologia, por exemplo, eu ajudar a pessoa a escrever determinado livro, eu não quero dizer que só porque ela está escrevendo um livro dentro da conscienciologia, significa que ela está na PROEX. Ela pode estar desviada. Qual o assunto do livro? Tem a ver com aquele momento? É pro-evolutivo? Às vezes, não. Às vezes, ela pode estar escrevendo, investindo um tempo que não é pro-evolutivo para ela. Então, assim, sem o parapsiquismo, fica difícil tanto você decidir para quem você vai ajudar, como também para a pessoa que vai receber. Será que, ao receber dessa pessoa, eu estou piorando a minha situação? Eu estou criando mais interprisão? Então, acho que assim, tudo isso está no mesmo pacote, essas três frases. Em cima, poderia, por obséquio, ampliar ou dizer alguma coisa sobre aí na historiologia, o que fez cada um, assim, resumidamente, já que alguns a gente conhece pela história, mas outros aí, começando principalmente pelos papas, né? Porque o mecenas a gente conhece de antigamente. A maior parte deles, o Papa Alexandre, o Papa Leão, investiram mais na arte. Tá? Chegando já em Assis Chateaubriand, já começou a investir um pouco mais em educação, mas quase sempre, porque o mecenato ele começou mais pelas artes, depois foi se expandido para a ciência, e mais recentemente para o esporte, para a educação. Então, quanto mais para trás, mais arte. Quanto mais para frente, mais para a educação e para a ciência. O Assis Chateaubriand, você sabe que comprava bastante telas, né? Eu não lembro, arte. se lembra? O Assis Chateaubriand. Eu me lembro da parte de educação e também de arte, mas não me lembro especificamente, não. Mas eu acho que é arte. É arte também. Grato. Aqui na página 49, em interaciologia, começando na primeira linha ali, você pode falar da interação assistente eclipsado, assistido, dentro do tema? Aquilo que a gente estava falando agora, que é a questão do... quando você fala em mecenas, quem aparece é o mecenado, né? É o assistido que vai aparecer, não o assistente. Quem financia não aparece. Você vai financiar um livro, você não vai aparecer. Quem tem que aparecer é o autor, por exemplo. Então, é quem está desenvolvendo ou a ciência ou a arte, é ele que vai aparecer, o assistido.
O assistente, não. É que ele vai ficar lá, né? Ele vai ser aquele apoiante, não é isso, Rebete? Aquele que não vai aparecer. Que é, a Rosa está falando para lembrar aqui, para distinguir do patrocínio. Que quando a gente fala em patrocínio, o objetivo é ele aparecer. Quem está financiando aparecer. Enquanto no mecenas, não. O objetivo do mecenas não é aparecer. É que a outra pessoa se desenvolva. Certo, João Paulo? Oi, eu teria duas questões. A primeira é que eu fiquei meio assim, curiosa, quando você disse que custou a ver o lado assistencial do mecenato, uma vez que é um verbete com a tematologia, não, interassistenciologia. Né? E a outra, eu queria que você falasse mais um pouco do para-dever do mecenas, como você vê o para-dever do mecenas. Tá. Uma coisa é você compreender, eu não sei dizer, você compreender que isso é uma interassistência entre eles. Outra que eu não conseguia ver é como o verbete ia ajudar as outras consciências. Entendeu? O que eu vou trazer de informação que vai ajudar uma pessoa? Que há uma interassistência entre aquelas duas consciências, o mecenas e o mecenado, isso para mim era claro. Mas como o verbete ajudar as outras consciências, é que não estava claro. Aí foi aquela história que o professor falou, é que é a coisa mais profunda, não é só isso. E não é só aquela questão de você financiar a pessoa se desenvolver, né? E aí veio, acho que depois veio a ideia dos amigos da enciclopédia ser uma forma de viabilização de um mecenato. É um pequeno mecenato, mas não é? É isso que é a partir disso que está sendo construída a enciclopédia. Então, quando eu consegui ampliar a ideia de mecenatologia, que eu fui entender que o verbete podia ser assistencial também, entendeu? Em relação ao para-dever do mecenas, é aquela questão de que duas coisas. Que às vezes ele é mecenas por necessidade. Ele tem uma dívida, né, com aquela consciência, e é uma forma de pagar essa dívida, digamos assim. Outra é que, a partir do momento que você se compromete com aquela consciência, que você vai ajudá-la no desenvolvimento de uma área, e aquela consciência está trabalhando, eu acho que o mecenas passa a ter um dever, um para-dever, de continuar. Eu não pode simplesmente mudar de ideia, não quero mais. Não vou mais, entendeu? Então, a partir do momento que você entra num acordo, os dois têm um para-dever, no fundo. O mecenato de concluir o trabalho, né? Afinal de contas, ele está tendo um grande recebimento. E o mecenas de concluir também, de ir com ele até o final, de apoiar até o final. O que a verbetógrafa acha das leis de incentivo à cultura ao estilo da Lei Rouanet? A questão do problema não é a questão da lei, o problema é como as pessoas usam a lei, né? Eu acho que a lei, de certa forma, ela tira um trabalho, digamos assim, do governo e faz com que as empresas façam o serviço do governo de apoio, né? Mas com isso as empresas deixam de pagar um certo imposto. Agora, como toda lei no Brasil, as pessoas abusam. Então, assim, ao invés das pessoas usarem para desenvolver, para promover a educação, ou de uma música, sei lá, uma música erudita, uma coisa de mais alto nível, a gente viu os escândalos que tem tido com os artistas brasileiros de renome, que não precisariam da Lei Rouanet, e estão usando a Lei Rouanet para fazer sua homepage, para ganhar dinheiro fácil. Então, sem citar nomes, todo mundo já sabe das histórias. Então, assim, a lei em si, eu acho que ela é positiva. O problema é como as consciências utilizam a lei, né? Uma coisa é o que está dentro da lei, outra coisa é o que é ética. Nem se fala em cosmoética, em ética mesmo, né? Então, é um mau uso da lei. Gostaria de saber se podemos incluir na mecenatologia a consciência especializada, não em financiar monetariamente, mas em criar oportunidades para que a outra ou outras consciências possam realizar seus objetivos evolutivos. Eu considero o ato de criar oportunidades positivas mais amplo que o próprio financiamento. Eu acho que desviaria um pouco da especialidade de mecenatologia. Eu concordo que é mais amplo, concordo que
que é uma assistência ampla, mas eu acho que desviaria das especialidades de mecenatologia. Essa é a minha opinião. Agora, gente, eu queria aproveitar hoje que tem um amigo meu que está me ajudando muito aí, principalmente ultimamente, e está completando os 17 anos dele, de modo que eu queria que vocês batessem umas palmadas para ele, que é o João Paulo Costa, esse cara aí que me ajuda. Por favor, você pode comentar na interaciologia, página 49, a última interação? A interação saldo da FEP, saldo da conta bancária? A questão de... tanto do mecenas como do mecenado, né? O que faz um ter a condição financeira? Claro que tem toda... Nesta vida, né? Tem gente que já nasceu com boas condições financeiras, tem gente que herdou dinheiro. Então, isso tem muito a ver com a ficha evolutiva, né? Se a gente for pensar só nessa existência, muita coisa fica sem explicação. Mas por que essa pessoa tem esse merecimento de ter uma facilidade financeira, né? Porque, querendo ou não, principalmente para quem trabalha e voluntaria, a gente sabe que o tempo que desgasta, né, as preocupações de ter que manter a nossa vida financeira. Mas por que tem outras pessoas que não precisam? Por que tem pessoas que, mesmo sem ter recursos nessa vida, ganharam alguém, assim, entre aspas, para sustentá-los, para fazer um trabalho voluntário? Então, isso, assim, só pode ser, assim, na minha opinião, a ficha evolutiva, né? Ela tem um merecimento disso. Para ela poder focar, às vezes, não só merecimento, às vezes até necessidade também. A pessoa, às vezes, tem necessidade de foco dela. Não, nessa vida eu preciso só voluntariar, eu preciso desenvolver minha assistencialidade. Eu não posso me dar o luxo, às vezes, até de me preocupar com a parte financeira, entendeu? Então, acho que isso explica porque certas pessoas teriam merecimento de ser mencionado, né, de receber isso, esse apoio. Adriana, duas questões. A primeira, não sei se caberia aqui na fatologia AIC, AIEC. Teria que fazer um estudo, não sei se caberia aqui, mas talvez sim. Sim, acho que sim. E a outra questão é, na sua opinião, qual é o principal aprendizado ou a necessidade que a pessoa tem que desenvolver para se tornar um mecenas e para se tornar um mecenado? A questão do mal beta, né, daquela coisa de você aprender a doar, né? Isso eu acho que é importante. E aprender a doar sem esperar resultados, que eu acho que isso a gente colocou aqui até em fatologia, que para mim, pelo menos, é uma parte difícil, né? Você vai pegar alguém, você vai ajudar ela, sei lá, a estudar, a crescer, e a pessoa não cresce, não estuda, não produz. Então, assim, você doar sem esperar resultado da outra consciência. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? E do lado mencionado, é de você não... Uma coisa é você receber e se sentir grato, outra coisa é você receber e se sentir em dívida. Porque quando se sente em dívida, a relação é diferente, né? Você meio que acaba se subjugando com quem te ajuda. Então, esse também, para mim, é difícil essa separação de gratidão com sentimento de dívida. Eu acho que o aprendizado é da gratidão. No caso do mecenado, para ele ter essa sensação de gratidão, ele também precisa ser uma consciência large? Eu acho que sim, né? É meio que causa e efeito, né? Porque se é do mesmo modo que para ela receber, tipo, uma coisa ser tranquilo, para ela doar tem que ser tranquilo. Senão ela vai achar estranho, digamos, entre aspas, esse recebimento. Se para ela é difícil doar, como é que ela vai receber? Ela vai achar que ela está recebendo muito, assim, digamos, não pode ser, vai ficar com dívida. Eu quero chamar a atenção que no levantamento que eu fiz aqui do verbete, ele tem 13 sesquipedais palavras, tem 5 siglas, e ele tem um aspecto interessante, que são 7 ocorrências sombrias que rondam
o processo da mecenatologia. Eu vou falar 7. O pseudo-mecenato, que pode ser social ou religioso. O desperdício indireto de dinheiro público devido ao mau emprego das diretrizes do mecenato. A interprisão grupo-kármica de várias facetas. A ectopia existencial ou afetiva do mecenas. A falta de gratidão, que é a ingratidão do mecenado com o mecenas. E também o sentimento de dívida do mecenado para com o mecenas. E, por último, o assédio extrafísico, que promove o desvio da PROEX, que envolve o processo. São 7 itens mais sérios, sombrios do assunto. Adriana, na historiologia, na página 50, na página 51, no caso, né, você coloca ali, como já foi comentado, até o século XX, porém, se não cita os grandes bilionários agora, que estão doando suas fortunas, porque você considera isso mais politicagem, politicologia, ou seria também mecenato? A gente estava considerando isso como mais aquela parte mais de pseudo-mecenato social. Porque a maior parte deles é aquela coisa de assistencialismo. E, pela definição de mecenatologia, é de promover o desenvolvimento de alguma área. Então, ontem mesmo eu estava vendo todas essas pessoas famosas, a maior parte é de assistencialismo, né? De doação de dinheiro, de comida, então, assim, não tá focado no desenvolvimento. Porque parece que é uma febre entre esses bilionários agora, tipo Warren Buffett, o Bill Gates, o próprio brasileiro que está no 8º aí, que é o Ike Batista. Agora existe devido ao imposto de renda. E aí existe muita coisa de fundação é imposto de renda, é desvio do processo, que não tem outra coisa. Muitas vezes ganha negócio que eu falo, a pessoa quando aposenta, está na UTI, ela tem que deixar tudo, porque não tem jeito de carregar, então ela começa a fazer doação, que é justamente a mecenatologia, o contrário aí dessa situação toda positiva, é o da inversão existencial. Em vez da pessoa esperar ficar rica e entrar na aposentadoria, ela começa a fazer assistência jovem. Isso aqui é o processo da Sinvex. Então muda tudo. No caso de um bilionário desse, até mesmo no caso do Bill Gates, vamos supor, em apoio a processo como conscienciologia, né? Nesse caso, seria um mecenato ou seria também a mesma questão? Nunca aconteceu isso. Nós nunca recebemos nenhum processo de mecenato assim, nem municipal, nem estadual, nem federal, nem internacional. Mas vamos supor, professor, pode acontecer no futuro. Seria a exceção que a gente está esperando, que eles vejam que nós existimos. Até agora ninguém viu. Agora veja, me perdoa o mau jeito, mas isso é imposto de renda. A pessoa tem que dar um jeito para descontar, porque senão o lucro dela vai cair. Esses caras todos estão fazendo isso. E agora eles estão fazendo na base de grupo, né? Estão fazendo um clube, que é esse que você falou aí, os nomes. Já chegaram e fizeram até, você sabe, entrevista grupal na televisão para mostrar isso. O próprio Warren Buffett está usando a própria fundação do Bill Gates para fazer as suas doações também. Agora, de qualquer maneira, vamos e venhamos, isso aí é uma grande evolução. Você tem que lembrar, por exemplo, que ela aqui estudou tudo, mostrou 9 séculos. Não tem nada entre o século II e o século XIII. Tem nada. Que aqui, onde está escrito 13, aí não é 14 e 14, esses dois. Então, do 2 até o 13, ela não achou nada bom para citar. Então, se hoje, no século XXI, já tem esses caras que já estão falando alguma coisa, já é, né? Mesmo com o imposto de renda e tudo isso, é alguma coisa. Agora, gente, pensa bem. Uma pessoa que tem 20 bilhões de dólares. Isso é uma loucura. Só de ter esse dinheiro já é um assédio. Não, raciocina. Tanta gente precisando, passando fome, país da África, gente inculta, apedeuta, ignorante, que precisa de escola, precisa de assistência. Como é que é? Carlos Slim. E esse povo todo, eu não queria ser uma pulga
na cabeça deles. O mais rico hoje tem 74 bilhões de dólares, né? Pois é, então, não, mas agora pensa, 20 bilhões de dólares. É muito dinheiro dentro dessa condição toda. Como é que fica isso? Vamos pensar bem. Como é que fica? Esse povo todo tem problema, né? Vocês sabem, eu fiz experiência com isso, porque os próprios amparadores me falaram para entrar em contato com isso. E, realmente, eles mesmos acabaram mandando. Eu conversei com vários bilionários nos Estados Unidos, dei indicação das coisas. E outra coisa, homem e mulher. Isso é que é engraçado. Agora, todos eles são agitadinhos. Eu nunca vi nenhum que fosse mais ou menos assim, tranquilão. Tudo é agitado. Ele está aí, mas está esperando um telefonema, que não sei o quê, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não precisa de ver como é que está o processo da Bolsa, aquilo que não, um negócio do outro país, do outro continente, aquilo que tem. Todos eles com quem eu tive contato, todos eles estavam assim. Eu não vi ninguém harmonizado, com equilíbrio, sobrepairando o processo. Então, eu penso que isso aí é um problemão, né? Tem muito mais assédio do que amparo nesse caso, né? Pois é. Não é fácil. Agora, esse estudo, ela começou o estudo. Isso aí tem muito mais coisa para nós estudarmos. Não é só isso, não. Tem muito mais, você sabe. Agora, você podia escrever um livro sobre isso. Que tal? Você está com tudo na mão. Vale a pena. Agora, muitos de vocês foram mecenas em outras vidas. Só que tem que era mecenas assim, michuruquinha, que não aparecia muito. Por isso que não ficou na história. Mas muitos vocês fizeram assistência aí, sem dúvida alguma. Vocês têm todo a cara, é a sua cara. Sabe como é que é? Está bem dentro ali do processo. Já você viu que tem uma pessoa aí, junto com a Excelentíssima, lá de Brasília, viu? É bom avisar para os brasilienses que nós temos aqui, ó. Olha lá, mais um brasiliense, é bom de saber que você está aí. Saber da turma de Brasília. Mas pode falar, João. Professor, por exemplo, esses multimilionários aí, assim, por exemplo, digamos que ele ainda está novo, ainda não tem 40 anos, qualquer coisa assim, e tem muito dinheiro assim. Tem, ao mesmo tempo, tem um monte de gente que depende dele, um monte de coisa. Qual é o primeiro passo, se ele realmente faz uma reciclagem e reperspectiva tudo isso? O que ele tem que fazer? A primeira coisa é ver a consciência dele. Como é que ele chegou até ali? Se ele recebeu aquilo, se as condições vieram assim. Por exemplo, esse que é o mais rico aí do Brasil, aquilo foi o pai dele que fez, passou para ele. Então, isso aí ele tem que ver a responsabilidade dessa história. Agora, em segundo, depois, o que ele está fazendo de aplicação disso? Porque não adianta vir falar que precisa de aumentar, que é isso, que é aquilo, fazer aplicação de aumento. Não. É preciso fazer aplicação do dinheiro em favor da humanidade. O que foi feito? É lógico que, às vezes, é justamente isso que, às vezes, a pessoa está tentando fazer. Através da própria indústria, ela pode estar ajudando a humanidade. Mas isso é preciso examinar. Agora, terceiro, é ver se tudo isso está bem priorizado. Se a priorização é razoável. Essas três coisas é que eu acho sérias, para a pessoa ter um pouquinho de paz na hora que ela vai dormir. Principalmente depois que ela for dormir, o sono da dessoma. Para não dar melex depois. Eu quero dizer para vocês que eu já encontrei cara que está com a melex, que foi ultra rico por aqui. Eu já vi isso tudo. Fora do corpo. Essas coisas tem. Então, dinheiro não dá comunex elevada para as pessoas, não. Só pelo dinheiro, não. Pode dar tanto uma comunex elevada quanto a paratosfera. Isso varia muito. Tem que ter muito cuidado com isso. Agora, o ideal é não dar tanto valor para o dinheiro. O que a gente nota é o seguinte: todo mundo que começa a ter bilhões, ela já fica um pouco escravizada ao processo do cifrão. Entende? Isso aí não é bom, né? Você se escravizar ao dinheiro, não vale a pena.
Entende? É um domínio muito espúrio, ruim, não é bom. Aí, mas digamos assim, então ele faz um balanço da própria vida e vê que está tudo mais ou menos ajustado. Talvez seja uma herança de família, alguma coisa. Mas ele tem muito dinheiro, muito mais do que ele precisaria para 1000 vidas. O problema é esse. O que ele pode começar a fazer? O que ele vai fazer? fazer com isso enquanto ele está aí vivo? O que vai acontecer depois que ele dessomar? Isso tudo fica aí, porque são resultado dos esforços, dos atos dele. Então, esse negócio de ser bilionário não é fácil, não. É muito mais complexo do que a gente pensa à primeira vista. De modo que ser mecenas é uma bênção para a pessoa. É a oportunidade que ela tem de ajudar os outros. Agora, é preciso ter assessores financeiros, econômicos financeiros, saber bem a qualificação do que ela faz com o dinheiro. O dinheiro salva e mata. Depende do modo de aplicação. Modus operandi, modus faciente. Então, é o dollar sign, que é o cifrão. Isso tudo é importantíssimo. É de saber. Valdo, dentro dessa mesma linha, letra B, dentro dessa mesma linha de pensamento, poderia dizer que se o dinheiro ele é energia, logo o bilionário ele tem mais ferramentas, condições de fazer muita assistência, porém não usa. E ele tem umas coisas difíceis, né? Por exemplo, um bilionário, ele não vai viver igual você ou eu, que nós somos soltos, leves e livres. Ele não. Ele já vai pensar em maior nível de segurança, uma opção de coisa nesse sentido. Ixi, aí tem um monte de condições. Vou comprar um avião a jato ou não vou? Manter o avião particular é um problemão. Mas, em compensação, ele andar também vamos dizer, nos aviões de carreira normais é outro problema. De modo que os problemas começam a ficar cada vez mais avantajados. Ele não tem mais a liberdade que poderia ter. Entende como é que é? Então, isso tudo a gente tem que ponderar bem aí para ver como é que é. Eu tive contato com esse, mas nunca encontrei um desses que fosse super, eu estou falando vivo. Já encontrei extrafisicamente, teve até um que me ajudou, que era um judeu. Mas agora, fisicamente, eu nunca encontrei um que desse vontade de ficar com ele, que é um amigo igual que eu gosto de ficar com vocês. Não me deu vontade de ficar, não valia a pena. O óleo pensante estava um pouco perturbadinho. Então é muito difícil isso aí, né? Você já pensou o tanto de requisições que tem em cima da pessoa que tem $1 bilhão? Como é que fica? É muita coisa, todo mundo está assestando as baterias. Não é processo de inveja, não, isso é bobagem da plebe. Sabe como é que é? Os pés de chinela que pensam muito em inveja, situação, bobagem. O negócio aí não é isso, não, é pressão mesmo em cima do problema. É negativo. Fazendo a relação do dinheiro com trafores, assim como existem consciências com trafores que desperdiçam o uso dos seus trafores, a pessoa com dinheiro... aquelas que são doadoras. Então, isso aí também é importante, é o large. Então, é isso que é. A maioria aqui que fez curso intensivo é porque já veio como large em outras vidas. Nós não temos aqui muito unha de fome, sabe? Cara que faz a unha aqui, por cima da mão, não, mão fechada. A maioria aqui tem tendência, por isso é que tem um voluntariado. Se não fosse, não, faz a unha por cima aqui, das costas, do dorso da mão. Entende que é tudo unha de vaca, mão de vaca. Agora, aqui nós não temos muito disso. A maioria é large, já sabe abrir a mão. Que não é fácil isso aqui. É aquilo que o americano fala de colocar a mão no bolso. Ele tem facilidade de pôr a mão no bolso, mexer na carteira. As pessoas, isso é o curso intermissivo. Agora, eu penso que muitos de vocês foram para o curso intermissivo devido a esse trafor. Isso é muito sério a gente pensar. Por isso que tem tanto voluntariado aqui conosco. Senão não teria. Gente, olha o total que nós temos aqui das pontuações. Eu vou ler para vocês. Um dia desse eu li. Pontuações do CAEC, balanço, portfólio e status. No dia 20 de junho, agora que foi feito isso.
Eu vou ver só o povo, presta atenção. 608 voluntários residentes em Foz, de acordo com as ICs. 174 voluntários do CAEC em Foz. Nós aqui temos 174 voluntários. Se fosse chamar os voluntários nossos do CAEC, todo dia isso aqui ia ficar cheio. Todo dia. É que o povo está trabalhando, nós não queremos que eles estejam aqui. Se de cada um esteja no desempenho da sua função. Não é isso? Agora, tem 51 autores do Holociclo publicados. Tem 101 professores em Foz. Tem 64 empresários da comunidade. Tem 65 psicólogos da comunidade. Tem 38 médicos da comunidade. Tem 31 engenheiros da comunidade. Tem 18 administradores da comunidade. Tem 22 advogados da comunidade. Tem 13 biólogos da comunidade. Como é que fica isso? Agora, eu não sei quantas equipes técnicas nós temos lá em cima. 51 equipes técnicas que estão nos ajudando para fazer enciclopédia, que são lá do Holociclo. Então, vocês pensam, esse voluntariado é impressionante. Outra coisa que é impressionante nisso, que é bom você pensar, todos esses grandões que tiveram aqui, internacionais conosco e alguns nacionais, a maioria não admite que nós fazemos tudo aqui na base de voluntariado, que eu considero uma ignorância absoluta. Agora, isso é desde o cara que é um dos maiores jornalistas da China, que esteve aí comigo, até reitores aqui nossos de universidade, professores de universidade do Brasil. Eles não admitem que isso seja. Eles acham muito estranho. Agora, veja, eles estão acostumados a receber milhões para fazer os trabalhos deles do governo, tudo que a gente está dando. Agora, aqui não, nós damos diretamente, fazemos as coisas, é o voluntariado. Então, esse processo de voluntariado também é muito sério, junto com, no seu livro, você tem que fazer um capítulo só de voluntariado. Não é verdade? Eu acho que não tem jeito de fugir disso. Agora, o voluntariado hoje, ele é outro nível, como nunca existiu. Esse nosso, por exemplo, ele é au concurso, é sui generis, ele é fora de série. Vale a pena pensar nisso, o modo que nós fazemos aqui. E o melhor da história, falou em voluntariado conosco, ninguém admite nada. Agora, isso foi desde o início. Em 1900, só para falar um fato, 1995, eu vim para cá, falei isso tudo, os milhões de dólares que nós íamos gastar para fazer aqui um bairro e ajudar a fazer a cidade universitária aqui, todo mundo riu de mim, achou que eu era visionário, etc. Quantos anos se passaram para eles admitir? Hoje tem uma boa parte deles que admite, Foz já admite, até o nosso prefeito admite, coisa que ele não admitia. Ele foi um dos primeiros a fazer entrevista comigo, porque vocês sabem que ele é da mídia, né? Ele tem empresa na mídia. Então ele veio e fez uma entrevista. A Graça, minha mulher, tirou foto dele e eu dando a entrevista. Aqui no meio do mato, isso aqui era tudo mato. E ele tirou, foi tirada a foto daquele. Naquela ocasião ele também não acreditou, ele mesmo falou depois, nós ficamos sabendo. Agora, com o tempo, ele reconheceu. Então, veja, o voluntariado, a pessoa precisa de vir, reconhecer, vivenciar ou conviver com o povo dos voluntários, para ela admitir como é que funciona. A maioria não admite isso até hoje. Vocês veem como o processo político, econômico, financeiro é difícil dentro do capitalismo selvagem que nós vivemos. É muito difícil. Então, o voluntariado tem sua razão de ser, sério. Agora, para entender isso, é conviver. Sem convívio, eu acho realmente difícil. E a prova está aí, né? Todos esses fatos que aconteceram conosco. Hoje nós já estamos num ponto que não estamos tranquilos, não estamos sentindo realizados em nada ainda, tem muita coisa para ser feita. Mas já não é mais do jeito que era há 16 anos, aqui em Foz. Adriana, voltando a essa historiologia, é o seguinte, o verbete lá na definição, ele diz que o mercenato, ele não tem qualquer tipo de retorno, né, do financiador, tal, quer dizer, ele, em suma, ele é positivo, né? Embora o verbete seja neutro, porque aqui tem coisas
pseudo-mercenata, sei lá, que... Mas, nesse caso da historiologia, são todos casos, vamos dizer assim, positivos? Você pesquisou... porque aqui tem Papa, tem gente aqui dos Médici que mexeram com o poder na Itália, tem Mauricio de Nassau que mexeu com o poder, Pombal, Pedro II, Assis Chateaubriand, que foi da mídia, importante. Todos eles são... Não houve interesse. Agora, por exemplo, tem uns desses aqui que são difíceis. Tem um deles aqui que eu conheci, que é o Assis Chateaubriand. Então, lá em Uberaba, ele fez uma vez um negócio que eu nunca pude esquecer. Eu estava na arquibancada, assim, igual vocês que estão aí na arquibancada aqui do tertuliário, eu estava na arquibancada do processo do desfile do gado, da exposição de Zebu em Uberaba. Ele desceu para ver um gado que estava interessado, que estava fazendo negócio com outros camaradas. Aí, lá no meio, um camarada que estava lá perto de mim, na arquibancada, pergunta, fala com ele: então, doutor Assis, doutor, como é aquele processo? O que os jornais vão falar sobre aquilo? Ele vira para ele e fala assim: o que você quer? Fala a favor ou fala contra? Ficou por isso. Então, vocês vejam como é que ele tinha o problema de mídia, como é que ele pensava nisso. Agora, ele ajudou muita gente, sim. Fez até um condomínio acionário, uma opção de coisa dentro do processo dele. Mas depois que tudo desagregou, entende? Agora, que é interessante a gente pensar nessa personalidade, ela. Outra coisa, vocês sabiam que ele chegou a ser embaixador na Albion, quer dizer, em Londres, perante ele, que era um cara que era lá do Nordeste, e foi embaixador. Então, ele fazia muita questão daquilo. Ele baixinho, cheio de vida. Entende? Apareceu perante a rainha da Inglaterra. Então, ele ajudou, mas era uma personalidade difícil dentro dos processos dele, com a coisa toda. A pergunta é, todos esses como mecenas, embora sem ser mecenas, eles tiveram problemas. Agora, na condição de mecenas, eles vão dizer se foram positivos? Essa é a não, assim, a maior parte daqui investiram em artes, tá? Até certo ponto, positivo para a época. Só que teve uns, por exemplo, que investiram também na religião, e a gente chama de pseudo-mecenato religioso, né? Porque a religião, você não está querendo desenvolver nada, você está querendo arrebanhar as pessoas. Então, tem um lado negativo de alguns, porque principalmente os papas, eles investiam também na igreja, para arrebanhar mais. Então, eles têm esse negócio meio ambíguo, né? Nem sempre é positivo. Agora, a questão de ser neutro é que mecenatologia é uma especialidade é neutra. Né? Agora, por definição, o mecenato não deveria esperar algo em troca. Não, isso não quer dizer que, dependendo da consciência, alguém vai esperar algo ou está fazendo por segundas e terceiras intenções. Né? Porque tem coisas aqui, se fala até em lavagem de dinheiro, que eles podem usar esse negócio de mecenas. Sim. Mecenas como lavagem de dinheiro, disso, daquilo, mas nesses casos aqui, vamos dizer, então, que o verbete é neutro, não há dúvida nenhuma, mas eu estou dizendo, esses casos... Dom Pedro II foi um grande cara, hein? O Dom Pedro, que eu não sei também... Esse foi fora de série. Eu não sei os detalhes. Agora, os Médici foram fora de série. Seus parentes lá, os Médici. Seus parentes naquela ocasião, o que é que se passa? Eles foram grandes caras, mas tudo era na base da arte, e eles dominaram praticamente a Europa durante 300 anos por causa disso. Então, isso aí tem que dar um desconto. 300 anos, quem é que era? Os ditadores de tudo lá, da ideia? Na Médici dominou lá. Tudo seus parentes. Os Médici. Pois é. Então tem que dar um desconto nesse ponto. Não, tudo bem. Só para analisar a coisa. Estou entendendo, mas... Por exemplo, o Nassau também deve ter sido de arte. O próprio Assis Chateaubriand pode ser que, como mecenas, ele teve até boa intenção. Eu não estou... Talvez aqui o pessoal teve até boa intenção. Eu não sei os detalhes. Marquês de Pombal foi aquele que abriu os portos do Brasil? Né? Abriu os portos. O Nassau foi arte e ciência também. Estudei um pouco da biografia dele.
Ele foi tanto a parte, claro, a parte artística era mais ressaltada, mas também em ciências, primeiros levantamentos científicos que tiveram no Brasil. Mas eles queriam conquistar o Brasil, né? Não, também, né? Eu não posso esquecer disso. Também. Mas se a gente for olhar a história para trás, tudo vai ser negativo, mas para a época eram ações positivas, né? Correto. Professor, aqui é Adélio no... Nesse caso dos grandes projetos que a gente está tocando, tipo o Mega Centro Cultural, a produção dos filmes também, Pois tipo é. Cristo Espera por Ti, Vamos Sexo ver o que Destino. vai dar com isso. É a primeira vez que nós vamos entrar, assim, no macroeconomia dentro da assistencialidade. Vamos ver o que dá. Você acredita que Estamos possa fazendo surgir força. um tipo de um A própria mecenas? Lei Rouanet, nós vamos entrar nisso. Entende? Para fazer o mega centro cultural. Assim, o mecenato, a rigor, ninguém deveria conhecer, porque ele não pode exigir nada em troca. Ele não está fazendo para aparecer. Sim, mas- é um Não, pouco mas nada impede que Mas tenha isso dinheiro, é né? tolice, porque na prática isso não funciona. Não, eu sei que na prática Hoje não em funciona. dia, aqui, o maior pé de chinelo escondido, de uma hora para Aparece, outra, né? ele vai no, como é que é, BBB, aqueles negócios que tem, e fica. Outra hora, ele é bom da perna esquerda para chutar no gol, pronto. De uma hora para outra fica célebre. Isso aí, hoje em dia, é muito difícil. 15 minutos de celebridade, todo mundo merece. O que eu entendi, assim, até pela ajuda até da própria Adriana, é que assim, a grande diferença é que, por exemplo, no mecenatologia, você não tem produto nenhum para vender da empresa. Por exemplo, a empresa vai ser... Não, ele tem um produto para vender. Mas é diferente... Dollar sign, money. Não, eu sim, mas assim, ele dá aquele dinheiro para o desenvolvimento. Mas naquela ação dele dar, ele pode até ganhar lucros, vamos chamar assim, lucros sociais. Sempre indireto, assim, não. Indireto ele sempre ganha. Mas assim, naquela ação dele dar aquela, de fazer Agora, aquele mecenato, ele não está vendendo, por exemplo, Pela tênis, minha não está experiência vendendo com esse povo, uma minha bicicleta, experiência, não aqui, está ó. fazendo divulgação de marca. Só para você ter uma ideia, minha experiência com esse povo, eu vejo que é impossível a eles ficar clandestino dentro dos processos de assistência. Eu vi isso nos Estados Unidos, não tem jeito. Então, isso aí, você tira o cavalo da chuva, porque não dá. Sabe, o negócio aparece cedo ou tarde. E hoje em dia é o seguinte, segredo é uma bobagem, né? Isso não existe mais. Olha o Wikileaks, olha o que é que está fazendo aí. Tudo vem a público. Vai ser Tem mais, jeito de fugir. vai acabar sendo mais patrocínio do que mecenato. A Né? maioria é patrocínio. E outra coisa, hoje, do jeito daquele povo que você estava falando aí, o Bill Gates, o Buffett e outros mais, isso tudo aí é fundação e imposto de renda. Isso é negócio. Esse é mais um negócio de cada um deles. Mas, por exemplo, olha, tem esse patrocínio de jogador, por exemplo, que aí patrocina, uma empresa, por exemplo, Nike, vai patrocinar um jogador, aí o jogador tem que usar o tênis que ele coloca, e aí a hora que aparece aquele jogador, está fazendo propaganda. Então, aquele jogador que está sendo pago por ele é um garoto propaganda dele. Isso Olha, não deve acontecer com o mecenato. Agora, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um livro Oi? que é Pois do é, por isso que eu estou Tony falando, Jude. isso não é mecenato. O Tony é Jude, eu já diferença. falei, esse livro aqui ele escreveu o ano passado. Chama O Mal Ronda a Terra, um tratado sobre as insatisfações do presente. Ele é aquele autor do pós-guerra. Eu vou pegar só um trechinho de um capítulo dele que ele fala sobre, vocês me perdoam a palavra, mas está escrito aqui, abundância privada e miséria pública, está escrito. Então esse é o título do capítulo. Agora eu vou ler só um pedacinho para vocês verem como esse negócio de mecenato e o processo do capitalismo selvagem está ficando cada vez pior. Por isso que ele está escrevendo Mal Ronda a Terra. Hoje, o CEO, que é aquele cara que é o maior, sabe como é que é? Administrador, empresário e etc., do Walmart, fatura 900 vezes o salário do empregado médio. Presta atenção. O cara que dirige o Walmart, ele tem 900 vezes o salário do empregado médio. Cada mês
ele recebe o total de 900 pessoas. Tá certo? Durma com barulho desse. Onde é que tem justiça, equanimidade dentro do processo da matemática aqui? Agora, outra coisa. Na verdade, a fortuna familiar dos fundadores do Walmart, naquele ano, foi estimada, isso aí, 2005, faz 6 anos, foi estimada em 90 bilhões de dólares. O mesmo valor da renda somada dos 40% mais pobres da população dos Estados Unidos, ou seja, 120 milhões de pessoas. Vocês estão entendendo bem? Quer dizer, aquela família de alguns elementos do Walmart equivale a 120 milhões de estadunidenses, quer dizer, de norte-americanos, em matéria de renda. Está tudo errado, gente. Isso é o que é o capitalismo selvagem. Agora, ó, isso é dele aqui, ó, página 25 do livro dele, Mal da Terra. As insatisfações do presente. Agora, você sabe que esse homem aqui já mostrou uma série de condições, as bobagens desse povo que fica aí, que tem um cartaz danado e tem cada rombo, cada trafar enorme, ele mostra tudo. Agora, ele escreveu esse livro porque ele fala a verdade. Então, uma pessoa escreveu para ele, uma moça. Ele, então, resolveu escrever o livro. A moça escreveu para ele dizendo, sabe, que ele era uma pessoa que estava falando a verdade, que ninguém mais gosta de falar nisso. Então, ela falou mais ou menos assim, o mais notável a respeito do que você disse não é tanto o conteúdo, mas a forma. Fala de sentir raiva da nossa inação política. Escreve sobre a necessidade de discordarmos de modo atual de pensar, voltado para a economia, e sobre a urgência de voltarmos ao debate público com base na ética. Ninguém mais fala assim. Isso foi a dona que escreveu para ele. Realmente, olha no Brasil não há mais muita crítica, não há debate, não há nada, não há nem oposição boa de nada. Agora, então, depois disso ele escreveu aqui, por isso escrevi esse livro. Esse homem é sério, muito bom. Agora, eu estava olhando por exemplo, aí na televisão ontem, que é um tal procurador aí da República, que é um advogado que chama Hage, H-A-G-E. Eu não sei se vocês conhecem. Esse homem, por exemplo, estava falando do processo do direito no Brasil, da advocacia, da jurisprudência, do jeitinho que eu penso. Esse homem precisa de saber como é que ele é. Eu pedi para ela agora ver quem é o homem. Para a gente saber como é que esse homem é, porque esse aí está falando a verdade. No Brasil, advogado tem uma função séria lá dentro daquilo que ele faz, e ele falando a verdade. Ele começou a falar com estatística tudo na mão. Por que é que a jurisprudência anda a passe de cágado? Quer dizer, a morosidade, a lentidão, que é verdade. Por que é que tem isso tudo? O processo das prisões, aquilo que eu falo, que eu relatei esse negócio nos meus livros há vários anos. Esse homem estava falando. A superlotação. Então, esse aí é para a gente ficar de olho nele, que parece que é uma estrela, pelo menos defendendo alguma coisa mais séria. Agora, ele fala com veemência. Esse homem já tem mais de 70 anos, sabe? Muito sério. Vamos ver como é que ele é, como é que é a vida dele, o que é que diz. Esse aí é um que vale a pena a gente observar. Ele deu um show na televisão ontem, junto com um cara que estava falando que é um advogado, e um outro falando junto dele. Ele engolia todo mundo na hora que ia falar. Agora, a dona que dirige lá o negócio, que é aquela Weitbogel, aquela dona, falou assim, não, nós temos que continuar nisso, a gente volta na terça-feira que vem. Então, terça-feira eles estão lá de novo. Você está entendendo? Que ela ficou entusiasmada com o negócio. Não dá para parar por aqui, a gente continua na terça-feira. Por causa do homem. Então, vale a pena a gente pensar essas personalidades para nós estudarmos aqui. Agora, esse falando da verdade, da jurisprudência do Brasil, que eles não querem melhorar, estão fazendo estudo, é porque estavam debatendo
nova alteração que eles querem fazer de jurisprudência que não vai resolver nada. É tudo 6 com meia dúzia. Vai ficar tudo a mesma pasmaceira, tudo mesmex. E o homem lá falou, isso não adianta nada, tudo tapiação. A jurisprudência do Brasil. Agora veja, se nós não olharmos a jurisprudência, nada aqui vai melhorar. Porque quando os jurisconsultos falham, os meliantes tomam conta do poder. É o que está acontecendo agora. Vocês estão vendo que estão várias pessoas aí eminentes, ex-presidente dos Estados Unidos, do Brasil, falando para descriminalizar as drogas. Quer dizer, porque houve um fracasso. Olha, tem que dar um jeito na política deles que está fracassada, mas não é só em droga, é em tudo, um monte de coisa. Inclusive jurisprudência. Agora não, a hora que eles jogam a toalha, quem é que vai mandar nisso aqui? Os traficantes? Quer dizer, eles vão passar agora o governo para o governo paralelo dos traficantes. É isso? Se vão descriminalizar as drogas, é passar para e mostrar, não, o nosso governo está fraco, houve a derrota, há um fracasso total com as drogas. Vamos deixar que os traficantes tomem conta. Como é que vai ser? Isso é o governo paralelo que vai tomar conta do governo, da nação, da política, da sociologia, de tudo. Nós temos que pensar nisso. Agora, professor Adriano, não seria melhor mecenologia no lugar de mecenatologia, toda vez que a origem do termo vem de Caio Cilínio, ou Cilino, mecenas? Não, ligado. Mecenologia ou mecenatologia? Mecenatologia já é um termo que está sendo utilizado já na enciclopédia da Conscienciologia. Nós já usamos já há muito tempo. É melhor para chamar a atenção. Agora aqui, no mundo atual, com 7 bilhões de habitantes e crescendo ininterrupto, uma das notícias em foco é a do médico sueco que pretende, com a sua equipe da Universidade de Gotemburgo, fazer o transplante de útero de uma mulher de 56 anos para o corpo da sua filha de 25 anos, portadora de uma síndrome. Vale a pena correr o risco de uma cirurgia de um órgão que não é vital, essencial para a sobrevivência da paciente e que pode levar a paciente à morte? Eu acho que é uma besteira enorme, é igual barriga de aluguel, é outra bobagem imensa. Quem está perguntando é o médico. O que você acha disso? Dê sua opinião também. Você está estudando mecenato. É um ato egoísta, né? A pessoa está querendo o quê? Só gerar um filho. Eu estou colocando em risco a vida dela, para o êxito. De duas, né? De quem vai doar e dela. É um ato egoísta. Agora, as mulheres perdem o bonde e depois quer pegar na frente de qualquer maneira, não é? Passou a hora, etc. Tal, elas querem entrar depois naquilo. É uma loucura. E os médicos querem ganhar dinheiro, aqueles que são dinheiristas, arranja tudo quanto é órgão, tudo quanto é cirurgia que pode fazer. Vamos ajudar, não, vai melhorar a esperança da pessoa, vai dar muita alegria para ela. Mata uma porção, né? Dá alegria para uma ou outra. O negócio é sério. Agora, a Universidade de Gotemburgo, lá na Suécia. Sai dessa. Quando o senhor comentou a respeito das pessoas que fizeram mecenato no passado e, de alguma forma, favoreceram o curso intermissivo, aquelas pessoas que passaram pela monarquia e se saíram mais ou menos bem, seria também por isso? São esses que estão aqui, senão, como é que daria? Mas isso foi uma vida Nós temos pontual. gente do povo dos médicos aí. Agora, estão fazendo força, né? Alguns estão um pouco assim, um pouco ainda trôpego, mas está aí. Mas foi uma condição esporádica, aconteceu uma vez, pontual, ou Não, crescendo? Todo mundo aqui já repetiu tudo. Ninguém entra dentro de um processo porque fez alguma coisa uma vez só. Tu dá uma repetição daquilo e às vezes mais de uma vida, são várias vidas. Senão não chegaria nisso. Tudo nosso é um processo de acumulação e acervo e bagagem de hábitos positivos. Tudo o nosso caminho é esse. Então ninguém aqui, tudo este bom que vocês têm hoje, vocês não fizeram isso uma vez só. Fizeram vários para chegar nisso, porque senão não fixaria na sua personalidade esse tipo de trafora.
Isso aí é meus estudos, sério. Eu tenho plena noção disso e confiança nisso que eu estou falando. É baseado nos parafatos, que eu já vi. Professor Valdair, o aspecto positivo disso seria a experiência adquirida, o fato do povo todo estar calejado? Experiência adquirida, a maturidade, aquilo que eu chamo traquejo evolutivo. Traquejo evolutivo. Agora, o que a gente precisa mais? O que é que seria o ideal para isso? É o parapsiquismo cosmoético. Isso seria o prioritário, que é o que eu me bato aqui com vocês. Agora, é justamente a falta desse parapsiquismo cosmoético que muitos aqui ainda têm monovisão, ainda não alcançaram aquilo que nós chamamos de cosmovisão. Você entende? Por causa da multidimensionalidade. Então, com a multidimensionalidade, a cosmovisão se amplia e a pessoa é tudo levar para o ultra, o cosmos, o mega, o macro, tudo vai para grande. Você está entendendo? Há uma expansão do processo. Então, aí a pessoa sobrepaira, ela vai ser generalista, ela vai ser atacadista, tudo muda. Então, é essa cosmovisão que vai fazer a pessoa evoluir numa velocidade maior, né? Maior. Vai dar dinâmica para a gente conquistar o quê? Essas coisas que eu falo. TENEPS, OFIEX, Complexo, Despertologia, ou Dispersidade. Depois, Semiconsciex, teleguiado, autocrítico, evoluciólogo, serenão. Esse é o caminho. Agora, o melhor da história é que aqui nós falamos tudo, antes, durante e depois. Tem princípio, meio e fim. Tudo coordenado com coerência, lógica e racionalidade. O único problema que nós temos é o seguinte, é debater. Porque aquelas pessoas que sabem debater mais, elas nem sempre estão aqui conosco. São essas que eu vivo convidando aqui todo dia. Elas deviam vir aqui, olhar olho no olho, olhos nos olhos, para a gente mostrar a realidade. Entendeu como é que é? Porque contra fato nós não vamos brigar. Então o problema nosso aqui é de debater os fatos. Mas, por exemplo, a gente tem vários de nós aqui que estão, vamos dizer, estão em subnível com relação ao que a gente fez, o que a gente realizou em outras vidas passadas. E nas vidas passadas, a gente teve essa condição acentuada, não teve? Ou foi Não, do nível que nós estamos aqui, a maioria de nós todos, para não falar todo mundo, que a gente nunca sabe, né? E em matéria de consciência, a gente nunca sabe no processo de exceção, como é que é, da regra, aquele negócio. Mas o processo, sim, a maioria absoluta, nós estamos na melhor época, é essa. Então a gente tem que aproveitar enquanto nós podemos. É aquilo que eu falo. Essa vida nossa vale por 15 das outras que nós tivemos. 15, você põe aí 1,5 milênio na história. Então essa vida está valendo 1,5 milênio de tudo nosso passado recente. Eu não estou falando do remoto, não, porque esse aí, se falar, fede. Tem que falar daquele que já tem algum perfume, alguma coisa, que já não está só com mau cheiro. Mas mesmo em relação ao aproveitamento dos nossos trafores, dos nossos talentos, o que tem? A gente poderia estar, digamos, a gente poderia estar melhor. Agora a gente está em subnível e não, com relação às outras. Nós fizemos tudo, foi possível. O negócio agora é ver esse presente que já é o futuro, examinar a coisa nossa nesse instante, ver o que nós fazemos com isso hoje. E esquecer o passado que não resolve. Só lembrar do passado para não repetir os erros que nós cometemos. Esse é que é o caminho. Mas o negócio nosso é o presente e o futuro. O presente já é o futuro. Olha a prioridade disso. Vê se tem inteligência no que nós estamos falando. Isso é conscienciologia pura. Professora Adriana, uma pessoa me fez um favor que custou dinheiro. Fiquei de pagar, mas por fatores novos que não pude ressarcir a essa pessoa. A mesma disse que eu já havia perdoado a dívida. Que ela já havia perdoado a dívida. Porém, sinto-me devedora e muita vergonha por não poder fazer o pagamento da dívida. Como superar esse sentimento se ainda não pude realizar o pagamento, pois acho que não cumpri o prometido? Eu acho que sim. Não, primeiro, é questão de tem que sentir se realmente a pessoa que emprestou para ela, se para ela está tudo bem. Então, isso é o primeiro ponto, né? Para saber se a outra não... Se para outra pessoa, se você sentir que está tudo bem,
Aí vai te complicar, né? Mas eu acho que a pessoa... Eu acho, aqui, ó, um caso desse, eu já vi vários casos assim. O ideal seria ela estudar essa benfeitora dela, o que essa benfeitora gosta de ajudar os outros. E ela, que recebeu ajuda, procurar ajudar essas pessoas que a outra gosta. Com isso, ela vai ressarcir o negócio em alto nível. Agora, ó, tudo é voluntariado, tudo é um processo de interassistencialidade, muito positivo. Muita gente faz isso e limpa a barra. A ficha fica limpa, o saldo melhora. Para você de novo. A verbetógrafa. Coincidentemente, há pouco recebi um telefonema da LBV, a Legião da Boa Vontade, pedindo a doação de dinheiro, qualquer valor, para a compra de leite para crianças. De que forma saber a idoneidade de instituições que solicitam essas doações? Já ligaram para minha irmã anteriormente e ela quis doar o leite propriamente dito, indo visitar as crianças, mas eles queriam mesmo era doação em dinheiro. A LBV tem um negócio, eu não sei se você sabe, mas teve um negócio daquele baile que o cara deu, uma reunião que o cara fez, que era o chefão da LBV, né? Com um monte de gente, foi um escândalo que apareceu de tudo quanto é jeito. Quer dizer, às vezes tem desvio de dinheiro, sim. Diz que tem imóveis enormes, Granfino, com muito Fausto dentro da história deles. Tudo isso é um caso para estudar. Não teve isso? Paiva Neto, que é o nome dele. Parece que ele deu o chefão ainda, né? O Alzir Zarura era um grande cara, aquele ajudou muita gente. Eu conheci o Alzir de perto. Eu subi morro no Rio de Janeiro com um saco nas costas para distribuir comida, junto com o Alzir, lá no Rio de Janeiro. Então esse eu conheci. Mas esse aí é um perigo. O negócio tem documento disso, é só pegar a mídia passada aí lá no nosso cosmograma, tem tudo lá. Professor, por que não cita nas pontuações, na sua lista, o número de jornalistas, infocomunicólogos e profissionais de marketing da CCCI? É porque não deram. Eu preciso perguntar para a Cris. Esse pessoal precisa aparecer mais e ser mais energizado. Então, ó, ela já está dando aqui, talvez é o caso, dar isso para a Cris. Aqui, ó. Denise Paro, Amauri, Chico Mauro, Cíntia Braga, Mabel Teles, Tânia Crespo, Leandro Martins, Gustavo Stein, Alexandre Dung, Marcos Dung, Cláudio Monteiro. Quem está falando é o Cláudio. O senhor não acha que é preciso de visão técnica nessa área também? Sim. Agora deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Já tem 11, já pode pular. Eu vou te dar esse aqui que é bom. Vamos colocar na listagem. Tem mais outros profissionais que eu acho que já devia de pôr. Precisa de aumentar essa lista. Agora aqui. Os bilionários que o senhor comentou são, na maioria, boas ou más pessoas? A maioria feliz? Não. Os que eu conheci, vamos dizer, você não pode dizer que seja feliz, porque todos que eu conheci não sabiam mexer com energia. Então, para mim, não pode ser feliz uma pessoa que não sabe mexer com energia. Isso é a minha regra. Cada um tem seu padrão. O meu padrão é esse. O que vocês acham? Tem lógica isso que eu estou falando? Nós conhecemos o que é EV? Esses não tinham. Agora, outra coisa. Todos eles eram desassussados. Quer dizer, tudo desassossegado. Tinha muito problema em cima. E outra coisa, o que eu vi até alguns junto na família, dentro de casa, com problema com a mulher. Sabe como é que é? E a mulher, às vezes, é que estava certa, ele estava errado. Mas agora, a mesa dele era um problema, um processo, por causa de telefonema, tudo quanto é jeito. Esse eu fui lá dentro, vi as coisas de perto, examinei tudo, me pedi opinião. Agora, já tive casos assim de mulheres também, com processo internacional, tudo, eu vi de perto para ver. Agora, é aquilo que eu falo. Eu não desejaria trocar minha vida pela vida deles. Não desejaria trocar a minha casinha aí de Tarzan com a mansão deles. Não desejaria trocar o carro que eu ando aqui com o meu povo com os aviões a jato que eles têm. Sabe, não?
Mas, olha, pode falar. Professor, o senhor comentou a questão da importância do parapsiquismo cosmoético, né? De certa forma, a própria tertúlia, que ela fomenta muito esse processo desse estudo, dessa análise sistemática que gera. Porque somos só nós que estudamos o parapsiquismo de uma maneira lógica, sem imposição religiosa boboca. Mais ninguém. A própria parapsicologia entrou dentro desse processo da psicologia e da ciência convencional. É boboca também. O negócio nosso é ter liberdade de fazer investigação independente, ser pesquisador independente. A convergência do que nós fizemos hoje aqui é em prol a esse parapsiquismo cosmoético, de certa forma. Né? E cosmoético. Cosmoético. Esse povo, nada deles fala em cosmoético. Religião só fala brigando com o outro. Toda religião é um exército que está em combate com as outras religiões, são outros exércitos. O tempo todo é só isso. Não existe religião universalista. Vamos pôr isso na cabeça. O povo não quer entender isso. Ninguém fala nisso. É um tabu. Não há religião universalista. Todas elas estão se defendendo e querem acabar com a outra religião, para todo mundo sair de lá e vir para dele. Meu Deus é superior ao seu. Isso é uma loucura. Então, isso tudo tem que acabar aí. Então, falar em parapsiquismo na religião é zero à esquerda, é perder tempo. Não é por aí. Tem parapsiquismo, tem por todo lado, com materialista. Um dos caras que eu vi era super materialista e era um grande médium, mas não admitia nada disso. Agora, o melhor da história, eu cheguei a ver várias pessoas na minha vida que ele ficou incorporado, então fazia o processo todo da possessão, aquela semi-possessão naquele modo. Sentava na cama assim, ó, e falava todas as coisas para você, e era outra personalidade falando através dele. Depois ele voltava, ia dormir. E não lembrava de nada e não admitia aquilo que aconteceu. Agora, eu tentei fazer filmagem da pessoa quando ela entrasse nisso. Mas depois eu recuei. Eu ia acabar com a pessoa. Não dava certo. Ia ser um choque muito grande. Então, você veja bem, há certos processos técnicos, terapêuticos, são até muito bons, mas você precisa ter muito cuidado se for usar. Senão, o doente morre da cura. Eu vi um caso que eu falei assim, o jeito é filmar, porque a pessoa não admite de modo algum. Outra coisa, as pessoas que estavam junto de mim, uma vez eu estava dentro de um carro, eu com a pessoa aqui, o homem atrás, tinha um motorista e a outra pessoa na frente, nós quatro ali dentro. Aí ele fica incorporado lá, começa a falar uma opção de batata e eu falando com calma as coisas todas. Os dois na frente ouvindo tudo dentro do carro. Ele volta assim, acaba o transe, ele não admite nada que ele falou, é impossível aquilo, e etc. E ficou por isso mesmo. As outras pessoas tudo viram. Assim, é isso que eu já tenho visto na minha vida. Quantas vezes eu já vi isso? Então você veja, o processo de parapsiquismo tem que ser visto de uma maneira mais, vamos dizer, exata, decisiva, clara e cosmoética. Agora, o ectoplasta, quando chega aqui, por exemplo, quando começa a estudar, começa a ter essa visão de conjunto maior, a tendência dele não é diminuir um pouco o efeito físico e aumentar o efeito extrafísico? Não, ele vai, pouco a pouco, quando ele cai em si, ele vai levando para o discernimento do mental soma. Os fenômenos ficam secundários. É igual a minha vida. Eu não dou valor muito para fenômenos, você sabe disso. O meu negócio que eu olho, eu estudo o fenômeno, porque eu tenho que estudar, porque a maioria não entende nada disso. Agora, o processo é que isso eu não dou valor. Eu dou valor para o conteúdo do fenômeno. Como eu dou valor para o conteúdo da ação de qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora. Porque, nesse caso, o foco está no parafato, e não no intrafísico em si. Né? Agora, o processo é o conteúdo da ação. Qual a finalidade? Qual o megafoco? Qual a evolução disso? Qual o resultado positivo, edificante, construtivo disso? O que isso acrescentou? O mais é bobagem. Professor, nesse caso onde a pessoa mediunizava e não lembrava, isso era um processo dela, íntimo? Não, aquilo é o problema da possessão. No caso aí, alguns são sem possessão, outros são possessão definitiva, grandona.
Mas, por exemplo, assim, professor, o fato por exemplo, do senhor estar junto, ter um domínio das energias, predispunha que a pessoa aflorasse isso nela ou ela tinha isso em outros Eu não casos? posso forçar a barra. Quando a pessoa está num transe desse, você não pode fazer força, não. Tem que ir com calma. Eu não sei se você estava aqui, se tinha alguém. Lembra daquele menino que uma vez começou a fazer uma estripulia aqui e eu fui atrás dele ali? Lembra? Que eu falei assim, não adianta nada isso que você está fazendo, não. Eu sei que é você, não tem assediador nenhum com você. O assediador é só você mesmo. Ele ficou danado, começou a querer quebrar as coisas. Vocês lembram disso? Um rapazinho. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas para saber o que é. Você está entendendo? Senão... Mas, por exemplo, professor, essas pessoas que incorporavam, em outros momentos, o senhor viu se elas incorporavam também? Isso acontecia em outras vezes? Ai, de uma vez. Opa. Outra coisa, isso tudo já aconteceu aqui no CAEC. Já teve gente que falou assim, ó, você vai lá e dorme no mesmo quarto com a fulana, porque de noite ela vai ter uma crise sem possessão. Você vai fazer assim, 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 tudo bonitinho. Outra coisa, quando o povo tinha Basicom, eu estive aqui, depois tive que viajar, falei assim, ó, cuidado que essa semana vai ter uma manifestação aqui. Aí o povo começou a rir de mim. Durante a semana, 2 dias depois daquilo, apareceu de noite, a mulher do cara saiu totalmente possuída, possessa. Aí ele conseguiu, chamou, etc., deu um jeito, do jeito que eu tinha já explicado para eles fazerem, para acabar, para fazer o exorcismo, o desassédio. Aí o que se passa? O cara saiu daquela mulher e passou para o outro que estava no outro quarto, daí a pouco veio a outra. E eles me contaram e eu comecei a rir, né, da história toda, mas aquilo deu jeito com o tempo. Ninguém admitia isso. Outra coisa, tinha um cara que vinha trabalhar aqui, porque a senhora dele já estava me ajudando há muito tempo no Instituto, mas ele não admitia nada disso. Eu virei para ele e falei assim, essa semana você vai ter, assim, ó, meu dedo no nariz, essa semana você vai ter alguma experiência. E fiquei quieto. E aconteceu um negócio, que ele viu uma pessoa possessa, do jeitinho que eu tinha falado, tudo igual. Agora o cara chegou lá, puxando os cabelos, lá para mim, isso lá no Rio. Tudo isso aconteceu. Gente nossa aqui. Entendendo? A partir daquele dia, ele admitiu tudo. Não, vou começar a estudar o parapsiquismo. O negócio existe, a possessão, o negócio é muito sério, o negócio não é assim. Então, o problema, a gente tem que ter experiência. Quando falta vivência, você tem que ir com calma. É aquilo que eu chamo o casca-grossismo. Se o cara é casca grossa, tem que ir devagar. Agora, tem uma esperança. Se ele é lógico, se ele tem racionalidade, você pode expor a situação, que ele vai limpar a situação toda e vai limpar. Ele caminha, melhora. Se de ter racionalidade. Professor, aqui na frente. Em cima desse tema, né, tem alguns atributos parapsíquicos que eu estou percebendo agora, que a intrafisicalidade dificulta essa autopercepção. Porém, você tem esse atributo, já é seu, só que você não consegue visualizar, não consegue perceber. E agora no trabalho interassistencial... tem o parapsiquismo ocioso. Ela já tem uma série de sensações, ela já consegue até dominar inconscientemente certos fenômenos, mas ela não dá valor para aquilo. Então, ela fica ociosa, ela não sabe aplicar o poder que ela tem, o vigor que ela tem, a força que ela tem, a inteligência que ela tem. Entendeu? O parapsiquismo, de modo geral, é isso. Mas esse parapsiquismo foi conquistado em outras vidas, né? Em outras vidas, desde que a pessoa era bicho, começou a virar um bicho mais evoluído até chegar aqui. Tudo é um processo animal. E por que a dificuldade? Olha, tem um monte de sub-humanos que já tem parapsiquismo. Pensa nisso. Então, o parapsiquismo não é uma coisa só de homem, não. Eu já vi cavalo que sabia tudo. No meio da opção de cavalo, eu falei assim, o terceiro cavalo ele sabe mais das coisas do que os outros e tem mais sensibilidade. Aí aconteceu uns fatos que o povo viu em cima do lance. Inclusive, teve um fato desse, na época que o Kohlenberg tinha o Haras dele lá, que aconteceu isso. Eu falei assim, ó, tem um cavalo aí que está mal assistido. Se eu chegar lá, ele vai gritar. A hora que eu vi, falei qual era, que estava lá dentro das baias. Falei, na hora que eu passei, o cavalo só faltou saltar em cima de mim. E estava assediado. Você está entendendo como é que é? Sim.
Eu estava me questionando se a gente está relembrando um atributo parapsíquico interassistencial que já utilizou, mas nessa vida, assim, devido a questões intrafísicas, até a mesma forma de pensar, interfere em você rememorar esse atributo, essa característica que você já tem. Você, puxa, eu tenho esse atributo e vou utilizar para assistência. Agora, quando a pessoa começa a estudar, vem as retrocognições também, aquilo enriquece tudo de uma hora para outra por atacado. Muita gente evolui rápido. Por isso que eu acho que entre vocês aqui, ó, muita gente vai chegar à desperticidade, às vezes, nessa vida mesmo. Eu acho. Que é dessa massa que vão aparecer os seres despertos, não são de outro. Então, veja, se chegar à desperticidade é porque houve já um avanço muito grande daquela personalidade em matéria de parapsiquismo. Porque sem parapsiquismo não há desperticidade. O desassediado permanente total não alcança isso sem parapsiquismo. Valdo. Sim. Esses dias João Paulo fez uma pergunta sobre o que seria importante perguntar caso a gente encontrasse o evoluciólogo. Sua resposta foi de ouvir e ser o mais sincero possível. No caso, ele já teria a nossa ficha, né? Isso é importante para nós no sentido do nosso posicionamento frente a ele? É isso? É o ideal. Você tem que lembrar o seguinte: mexeu com o evoluciólogo ou com o serenão, você está tocando com uma personalidade que sabe mais do que você e que geralmente, às vezes, pode entender mais você do que você mesmo. Então, isso é terrível. Pensa bem nisso. Então, o problema é dar um jeito da pessoa falar de lá para cá. Não é você querer as coisas suas, isso é bobagem. Veja o que ele pode fazer para falar para você. Ele te ajuda. Você está entendendo, né? O nível. Vai tirar partido dessa condição. Todas essas pessoas que eu vejo que têm uma configuração da parapsicosfera mais avançada, eu escuto mais do que falo. Até ter intimidade, se eu conseguir, né? Ter intimidade com a pessoa. Agora, tem uns que a gente não consegue, que é o caso do velhinho lá de New York, por exemplo, eu não consegui. Entendeu? Entrar mais. Mas isso é o melhor, para a gente saber como é que é a situação. Agora, se você deixa, vem muita informação quando é das pessoas assim. Agora, eu vi muita gente que eu tive contato e desconfiei que assim, essa pessoa possivelmente é um evoluciólogo. Mas não tive mais chance depois de levar aquilo em andamento. Isso também prova que ele era evoluciólogo. Você está entendendo? A mesma linha seria para seguir com o amparador. Tinha, por exemplo, um homem lá no Botafogo, no bairro de Botafogo, que nós encontramos umas 3 vezes, assim, rapidinho, e uma vez eu fui à casa dele. Esse homem eu desconfiei que ele era evoluciólogo. Agora, por quê? A biblioteca dele não era tão grande, mas era super especializada. E ele sabia tudo sobre o processo de profecia e coisas do passado. E tudo que ele falou, eu não achei nada furado. Você está entendendo? Então, o homem tinha uma noção exata disso. Agora, lá pelas tantas, quando eu fui procurar o homem de novo, que eu queria abrir o jogo sobre umas coisas com ele, ele tinha dessomado. Agora, eu acho que ele permitiu que eu fosse à casa dele, porque ele sabia que ele ia morrer. Ele não está com jeito de nada disso. Agora, ele me falou uma série de coisas da minha vida, tudo certinho. Falou sobre os fenômenos, tudo certinho. Depois, as coisas que eu perguntei para ele, tudo certo. O homem sabia das coisas. Agora, o povo que estava com ele, gente da família, aquela coisa toda, ninguém sabia. Todo mundo respeitava demais o homem, mas ninguém dava valor para ele. Dava valor assim, intelectual. Não, ele é um grande intelectual, uma cabeça, uma inteligência, muito culto. Mas ficou só nisso. Agora, pelo jeito dele, eu sei. Agora, depois que ele dessomou, eu não encontrei também com ele. Eu já tentei ver, mas depois não sondei mais, não vi nada. Mas esse aí, por exemplo, eu acho que ele era um evoluciólogo. As coisas que ele falou de passado, os negócios todos da história, era tudo das minhas notas, meus negócios todos. Tudo em cima do lance, tudo certinho. Alto nível, e com uma segurança absoluta,
Ele falava um fato e deduzia para o outro, para o outro, para o outro, juntava aquilo tudo e mostrava tudo para você. Agora, esse homem nunca foi, nem de universidade, nunca apareceu em nada, nunca vi nada que ele escreveu. Ele ajudava muita gente, isso eu sei. E o povo tudo respeitava o homem, e ficava só por isso. Agora, eu visitei o apartamento dele em Botafogo uma vez. Nós debatemos uma opção de coisas sobre o passado. E várias vidas. Naquela ocasião eu estava estudando as biografias do povo. Estava com tudo na ponta da minha língua. O homem sabia tudo. Tudo que eu perguntei, tudo em cima. Então eu falei assim, esse cara só pode ser um evolucionário para saber tanta coisa desse jeito assim, não é possível. Agora, é bem mais velho do que eu, né? Naquela ocasião, ele já devia de ter entre 60 e 70 anos. Bem sério. Tinha gente que conheceu, chegou a falar nele, que eu vi, mas eles não sabiam quem era a pessoa. Porque você, às vezes, pode saber de uma pessoa, mas não sabe exatamente quem é a personalidade, né? A ficha da pessoa, o pedigree dela, entende? O currículo, eles não conheciam bem como é que era. Então, a vida é isso, você tem que fazer. Eu, por exemplo, com ele eu não errei nada, porque eu só ouvi mais do que falei qualquer coisa. E fiz o que eu pude, para entender. Agora, tem muito disso. Tem muita gente que você encontra na hora que está indo embora, que às vezes aquilo poderia te ajudar. E tem muita gente que você encontra na hora que ir embora, que você poderia ajudar mais, se ele estivesse aí. Então, uns são eles que perdem, outros somos nós que perdemos. Isso faz parte do serviço. Entende? Então, tem aquela pessoa, por exemplo, que era um médico que ficou com câncer, na última hora já estava para morrer, quer dizer, negócio brabo. Entende? Este é o contrário. Se ele estivesse aqui conosco, ia longe. O outro que eu vi que desenvolveu, que ele saía até fora do corpo, ficava comigo lá no pandeiro. Quando eu encontro com ele, o cara está doente. Nem pude tocar no assunto com ele, que não dava, não. Como é que vai fazer? Então, esse processo da acabativa da vida, a finalidade última, a finalização, precisa a gente estudar. Então, arruma tudo que você pode enquanto você está aí, com boa disposição, porque de uma hora para outra pode acontecer uma série de coisas. A gente tem que estar preparado para dessomar, seja lá o que for. Muito sério. Agora, Adriana, eu quero te agradecer muito e espero esse livro que você vai escrever. O livro você pode escolher o que é que você vai fazer, mas sobre o mesmo tema. Né? Agora, você pode colocar com esse título ou aquele outro que foi sugerido, o problema é seu. E nós estamos esperando. Eu já falei até capítulo do livro para ela. Vocês não acham que eu já ajudei alguma coisa? Vamos em frente, que você é brilhante nisso aí. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 91 assinaturas no livro de presença, 35 perguntas presenciais, 14 perguntas online, 26 votos presenciais e 8 votos online. Hoje temos os recados da Neida sobre o programa de aceleração da erudição, a Vera sobre o Web Conference da Apex, João Paulo sobre o curso Consim Cobaia, a Valdirene sobre acoplamentário e a Patrícia sobre o SCP-3. Lembramos a todos que amanhã começam os ensaios do Festival de Inverno, a partir das 8h30 no Discernimento. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los a participar do PAI, do próximo PAI, Programa de Aceleração da Erudição. O tema desse PAI será Biografia de Parapsíquicos. Ele inicia amanhã com uma aula inaugural, na parte da manhã, das 8h30 até as 11h30, e o tema será Parapsiquismo na Filosofia Clássica, e será proferida pelo professor João Ricardo Schneider. Essa primeira aula, gente, ela é gratuita. Então, quem tiver interesse, vai ser realizado na sala 2 do pavilhão parapedagógico do CIAEC. E para quem tem interesse em participar do curso, ele inicia dia 17 e leremos algumas obras, a exemplo das biografias de Eusapia Paladino, Mirabelli, Blavatsky, Barçanufo e outros.
nós temos 25 vagas presenciais e 80 vagas online. Então, para maiores informações, busquem a recepção do CAEC, telefone 45-3525-2652. O e-mail para contato@reaprendência.org. Participem, estão todos convidados. Boa tarde. A Apex convida para a webconferência deste sábado, às 15h30, com a professora Marta Ramiro. A temática é o vínculo proexológico. Principais tópicos: programação existencial, vínculo consciencial, vínculo proexológico. Acesso gratuito através do site da Apex, www.apexinternacional.org. Obrigada. Boa tarde, eu venho falar sobre o curso Consim Cobaia do Conscienciograma, realizado aqui no CAEC pela Consus. O curso tem 10 vagas e ele tem uma duração de 5 horas e meia. É um curso mais compactado para a pessoa poder participar. E você que vem para a Escola do Parapsiquismo, que vai ter um módulo no dia 8, pode participar do curso no dia 7. É um dia anterior e tem direito a desconto. Então, o participante da Escola do Parapsiquismo tem direito a desconto nessa versão de julho. Dia 7, quinta-feira próxima, vai ter início. São 10 vagas com 3 sorteios. Maiores informações no CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu quero convidar para os cursos acoplamentários do mês de julho. O primeiro vai acontecer de 15 a 17 de julho, com a temática intermissivista, com os epicons Leonardo Firmato e Adriana Lopes. E o segundo acoplamentário será de 25 a 27 de julho, com a temática parapsiquismo. E os epicons serão Mário Oliveira e Marina Tomás. Maiores informações na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidar para o curso SCP-3, que é um curso de campo, em imersão, ou seja, todos os alunos se hospedam num hotel durante um final de semana, e é um curso de campo onde a temática principal é assistência extrafísica, envolvendo todos os participantes, e as redes de contato, os familiares desses participantes também são assistidos durante o curso. O curso SCP-3 acontece em poucas ocasiões. Em 23 anos de IPC, nós estamos com o 7º SCP-3. É um curso sem pré-requisito e é uma grande oportunidade para convidar familiares, para convidar amigos, gente que nunca fez atividade na Conscienciologia, mas que tem vontade de conhecer, de participar de um curso de campo. O curso SCP-3 vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro, no mês de setembro, 16, 17 e 18 de setembro, e o EPICOM é o professor Alexander Steiner. Vocês podem se inscrever ou pedir informações em qualquer unidade do IIPC. Obrigada. Um último informe. Informamos que a previsão de tempo para amanhã no CAEC é de 0 graus. Então estejam preparados. E o verbete para amanhã, o trem de grande velocidade evolutivo, TGV evolutivo, especialidade autoevoluciologia, o autor, o professor Pedro Fernandes. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.